E aí pessoal, eu sou o Yuri e esse é meu segundo vídeo para o YouTube. Então eu vim aqui relatar uma experiência que tivemos aqui no nosso escritório, eu e o meu dev ali back-end, Lucas Vinícius, e é uma coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas que a gente veio para contrariar essa galera que acha que só você ter uma inteligência artificial você pode criar uma aplicação escalável. Então não é bem assim. E a gente fez um exemplo para esclarecer como é que isso aconteceu. Nós tínhamos uma ideia que é basicamente uma calculadora de MC em um aplicativo para celular. Então, para ser bem direto na forma de criar um aplicativo, a gente teve uma ideia simples. Esse aplicativo basicamente vai pegar o peso, pegar a altura e dar o resultado do seu cálculo do IMC. É uma aplicação que pode evoluir para outra ideia mais complexa, mas a gente quis exemplificar com algo simples para não dar tanto trabalho. É uma experiência mais para fins de pesquisa. E colar nessa ferramenta, então ela já entregou o aplicativo pronto, quer dizer, quase pronto. Ela entregou o aplicativo e a gente pôde rodar na própria plataforma. Só que por estar demorando tanto entregar o resultado do que a gente estava esperando, nós decidimos baixar o código-fonte e rodar por conta própria. Então foi isso que a gente fez e pronto, nós tivemos nosso aplicativo totalmente funcional. Quer dizer, ele veio com alguns probleminhas que a gente teve que corrigir manualmente e assim a gente conseguiu ter a nossa calculadora de MC. Então, para começar, nós utilizamos o Figma e criamos uma interface do usuário básica. Eu vou deixar minha câmera aqui no cantinho e mostrar a tela do meu computador. Essa interface do usuário, como você está vendo, ela não tem nada demais. Ela vai ter um splash screen, que no final a gente nem acabou criando ela, e uma tela home. Essa tela home ela vai ter dois valores de entrada, um valor para calcular e um campo dinâmico. Esse campo dinâmico ele vai ter um texto inicial e vai se alterar de acordo com o cálculo do IMC gerado pelo aplicativo. Com essa interface criada, fica mais tranquilo utilizar a inteligência artificial para criar qualquer coisa, porque assim dá para você dar um contexto para ela e falar exatamente o que você quer, já dando o estilo do seu aplicativo. Bom, primeiramente nós utilizamos uma ferramenta que já é pronta para criação de aplicativos ou sites, que é essa bem aqui que eu vou deixar no link do vídeo. Nessa ferramenta, basicamente a gente dá um contexto e as telas. E ela já cria a aplicação toda para você. Essa é a sua premissa. Mas ela funciona interligada com o Figma. Então, bastou a gente copiar o link do nosso e colar nessa ferramenta, então ela já entregou o aplicativo pronto, quer dizer, quase pronto. Ela entregou o aplicativo e a gente pôde rodar na própria plataforma. Só que por estar demorando tanto entregar o resultado do que a gente estava esperando, nós decidimos baixar o código-fonte e rodar por conta própria. Então foi isso que a gente fez e pronto, nós tivemos nosso aplicativo totalmente funcional. Quer dizer, quase totalmente. Ele veio com alguns probleminhas que a gente teve que corrigir manualmente e assim a gente conseguiu ter a nossa calculadora de MC, como você pode estar vendo aqui na tela. Após a gente fazer essa primeira experiência com essa ferramenta, nós percebemos que ela utiliza um controlador de estado muito robusto para uma aplicação muito simples, que é o Block. E a arquitetura do projeto que ela criou é extremamente extensa e é desnecessário para essa aplicação tão simples. Então o que a gente pensou? Cara, e se a gente criar o mesmo aplicativo só utilizando o GPT? Então foi isso que a gente fez. Primeiramente a gente iniciou um projeto no VS Code, do Flutter, que é a ferramenta que a gente utiliza para a criação mobile. Depois nós pedimos para o GPT, com um contexto, criar a nossa aplicação em um único código. E foi isso que ele fez. Ele criou toda a estrutura apenas no arquivo main. Em nosso projeto já criado no VS Code, nós apenas mudamos o arquivo main do projeto e pronto. Nossa aplicação já está feita de modo simples. Mas claro, sempre que você pega algo do GPT, vai vir com alguma coisinha quebrada. Então é sempre bom ter um conhecimento básico de programação para saber corrigir. Nós fizemos essas correções e pronto. Aí sim, tivemos nossa aplicação de cálculo de MC pronta para se utilizar, após alguns ajustes. O principal ajuste que a gente teve que fazer foi por conta de um erro no overflow da tela.
Ou seja, o conteúdo que se encontrava dentro da tela era maior do que a tela propriamente dita. A gente teve que trocar um widget principal de column para uma list view. Pronto, a tela estava rolável e aí poderia estourar o tanto que quisesse. Então ia quebrar. E o que a gente tira como reflexão dessa experiência? Nós, como programadores, desenvolvedores que já trabalham na área. Bom, eu não vou mentir, nós utilizamos inteligência artificial na criação de nossos projetos. Mas claro, não é 100%. A gente utiliza ali em uma parte específica ou em uma função que a gente não sabe como é que funciona e precisa de uma ajuda, de uma luz. Ela vai lá e ajuda a gente. É impossível a inteligência artificial criar 100% do nosso projeto, pelo menos atualmente. Então o insight que eu tiro dessa experiência é que não basta você saber utilizar apenas a inteligência artificial. Você tem que ter o conhecimento prévio do que é a programação e seus conceitos. Por exemplo, se eu fosse utilizar só a primeira ferramenta, eu poderia até ter o meu aplicativo, mas ia vir com erros e com uma estrutura muito complexa e robusta, o que não é amigável para o desenvolvedor, pelo menos aqueles que estão começando agora. Utilizar o gerenciador block em um aplicativo com uma premissa tão simples é muito desnecessário. O gerenciador de estado padrão do Flutter já resolveria. Então esse foi mais um vídeo. Capta essa mensagem, hein? Não basta utilizar a inteligência artificial, tem que saber programação. Bora estudar!